Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O apóstolo Pedro foi, sem dúvida, um dos mais influentes dos apóstolos de Jesus. Pouco tempo antes de sua morte, ele escreveu sobre um perigo na interpretação das Escrituras. Ele citou alguns ensinamentos do apóstolo Paulo e comentou em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 16 a 18. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não sucede que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Este alerta de Pedro merece nossa atenção. Vamos pensar em alguns aspectos do que ele diz aqui. Pedro reconheceu que as Escrituras incluem coisas difíceis de entender. Ele não disse que são impossíveis, mas sim difíceis. Esta linguagem é um desafio para o estudante sério. Se o assunto é difícil, terá de se aplicar para entender. Este processo pode incluir a comparação de versões ou traduções diferentes, a procura de palavras num bom dicionário, atenção aos detalhes da gramática. Estudo é mais do que apenas leitura superficial. Estudo exige esforço. Pedro também avisou sobre o perigo de distorcer essas coisas difíceis. Um dos erros mais comuns no mundo religioso é criar doutrina na base de um entendimento errado ou parcial de um assunto. Se olhar apenas para a obediência, esquece da fé. Se distorcer o ensinamento da Bíblia sobre a soberania de Deus, nega a responsabilidade do homem de tomar decisões. Se nossa interpretação de um texto bíblico contradiz afirmações claras de outros trechos das Escrituras, obviamente, estamos errados em nossa interpretação. E estas distorções levam à destruição das próprias pessoas que corrompem a mensagem. Mesmo quando a pessoa chega a se enganar e a enganar milhares ou milhões de outros, Deus continua sendo totalmente certo. E a palavra dele julgará tanto os mestres como os seus discípulos. Tiago avisou, em Tiago capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. As pessoas que alteram a mensagem das Escrituras podem levar outras pessoas a caírem. A culpa não é somente dos falsos mestres. O próprio Pedro disse para os ouvintes serem cautelosos. Quando seguimos outros nas suas doutrinas erradas, nós também seremos julgados. Jesus disse em Mateus 15, versículo 14, deixai-os, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. As pessoas que distorcem a palavra de Deus são descritas como ignorantes, instáveis e insubordinadas. São três adjetivos fortes que Pedro emprega para descrever essas pessoas. A ironia é que as mesmas pessoas frequentemente são vistas por outros como pensadores inteligentes e profundos. Mas a descrição de insubordinados em 2 Pedro 3, 17, é interessante, porque mostra a raiz do problema. A humilde submissão à vontade do Senhor é difícil para o soberbo. Encantado com sua própria inteligência e percepção, ele facilmente se exalta e começa a criar motivos para rejeitar os ensinamentos radicais do Mestre de Nazaré. O alerta dado por Pedro nos lembra de um princípio que Jesus ensinou por meio de uma das suas parábolas mais conhecidas.
Quando ele falou do semeador lançando semente em vários tipos de solo, ele deixou bem claro que a diferença entre os aprovados e os rejeitados não seria questão de nível de escolaridade, nem de conhecimento científico, nem de capacidade de citar milhares de trechos bíblicos com perfeição. O que separa a pessoa aprovada da pessoa condenada é questão do coração. Quem chega a Deus em humildade total e mantém esta postura em todo momento, conseguirá compreender e seguir a vontade de Deus. E todas as outras pessoas serão rejeitadas. Agora vamos passar para as nossas perguntas bíblicas, começando com a pergunta do episódio 510. O sucessor de Moisés como líder de Israel foi de qual tribo? Alternativas: A, Levi, B, Efraim, C, Judá ou D, Benjamim. Quase todos sabem que o sucessor foi Josué, mas Josué veio de qual tribo? A resposta certa, alternativa B, Efraim. Mas para isso juntamos informações do livro de Números, onde no capítulo 13 fala que ele foi da tribo de Efraim, Oseias, filho de Nun, e Oseias, filho de Nun, Moisés deu o nome de Josué. E Josué, capítulo 1, mostra que ele foi o líder escolhido depois da morte de Moisés. A pergunta de hoje vem do Novo Testamento e talvez seja fácil para a maioria das pessoas. Qual dos apóstolos traiu Jesus? Alternativas: A, Judas Iscariotes, B, Tiago, C, Mateus ou D, Tadeu. A resposta, se tiver alguma dúvida, vem no final do próximo episódio. A tentação de distorcer as Escrituras é muito grande. É muito mais fácil adaptar a mensagem às nossas preferências do que submeter a nossa vontade à vontade do Criador. Mas quem deseja a vida eterna no céu precisa ser submisso à vontade do Senhor. Não temos direito de modificar, alterar, omitir, acrescentar, de qualquer maneira, não temos direito de torcer as Escrituras. Porque Deus falou e devemos respeitar o que nosso Criador e Redentor diz nas Escrituras. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.